Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui novamente no nosso curso de Sociologia para dar continuidade à nossa questão sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Essa, na verdade, é a nossa segunda videoaula sobre essa questão. Caso você tenha perdido o nosso primeiro encontro, valeria a pena você voltar ao nosso canal e ter uma fixação muito bem clara sobre o que debatemos naquele contexto. Na verdade, nós tratamos de uma introdução ao tema. Exploramos como é que historicamente, a partir de um recorte recente do século XIX até o pós-Guerra Fria, vai se construir na realidade internacional uma diferenciação muito clara entre os países desenvolvidos de um lado e os países subdesenvolvidos do outro. Então, aquele contexto, naquele nosso encontro, era realmente, a partir dessa introdução, fazer uma abordagem histórica para que tivéssemos muito bem fixados como é que se constrói as noções de desenvolvimento e de subdesenvolvimento em nível internacional. O propósito da aula de hoje é nós trabalharmos as teorias, e isso é talvez um dos pontos centrais quando se debate desenvolvimento e subdesenvolvimento. E nós vamos ver, ao explorar, por exemplo, os liberais, os keynesianos, os estruturalistas, os teóricos da dependência e os marxistas, que obviamente não existe um consenso entre eles. O que nós podemos notar por antecipação, é que falar em desenvolvimento e subdesenvolvimento não há um consenso na literatura e nas abordagens teóricas dentro da área de sociologia e, de modo geral, nas ciências humanas. Valeria a pena vocês terem muito bem claras o que cada uma dessas abordagens trazem para nós, porque dependendo da visão de mundo tida pela banca que irá elaborar a sua prova, ou até mesmo do comando da questão, nós teremos que dar um direcionamento a partir de uma dessas balizas teóricas. Então, sem mais delongas, nós vamos agora entrar realmente na exposição dessas principais abordagens que, durante principalmente o contexto do século XVIII e XIX até meados do século XX, vão propor explicações diferentes para a problemática do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Vamos começar aqui com a visão liberal. Nós podemos aqui, de modo muito didático, dividir a literatura liberal em o liberalismo clássico, com base em Adam Smith, a teoria da modernidade e o neoliberalismo. Quando Adam Smith escreve o clássico, A Riqueza das Nações, esse nosso teórico vai nos dizer que, na verdade, a economia ela é regida por leis naturais. Isso significa que a troca de mercadorias, de bens, de serviços entre os indivíduos, ela segue uma lógica que já está presente na própria racionalização da natureza. Então a economia ela tem um embasamento natural baseado nas leis naturais muito evidente. É que a própria economia ela segue, portanto, uma lei natural de oferta ou de procura. Em que momentos eu tenho realmente uma oferta maior e momentos que eu não consigo ter essa oferta. Adam Smith vai dizer que o trabalho é quem de fato gera a riqueza de uma nação. Por isso seria fundamental que cada estado, cada país realmente conseguisse aumentar a produtividade da força de trabalho, principalmente a partir da divisão social. Então, em vez de nós continuarmos produzindo bens e serviços a partir de uma técnica centralizadora, seria fundamental que todo o processo fosse desmembrado em etapas, porque à medida em que cada trabalhador assuma uma das tarefas, o produto ele é produzido de uma forma muito mais acelerada, muito mais dinâmica, e se produz mais, se a produtividade aumenta, isso significa que a remuneração vai ser mais automática, os lucros vão aumentar, e se aumenta o lucro, realmente eu vou ter mais capacidade de consumir, de comprar, de ter acesso a outros produtos, e assim isso traria um rendimento, um enriquecimento da sociedade. Por isso que Adam Smith vai criticar muito o monopólio estatal.
Em outras palavras, ele vai dizer, já que a economia ela é regida por leis naturais próprias, o Estado não pode interferir nessa lógica. O que compete a ele, no máximo, é criar condições ou garantias para que essa lógica pudesse permanecer, em outras palavras. Agora, como o Adam Smith é tão favorável à ideia da divisão do trabalho, ele também transpõe nas suas leituras esse conceito para a realidade internacional, porque quando cada uma das sociedades elas vão se especializando em uma das etapas do processo produtivo agora em nível global, isso favoreceria as trocas entre elas. Se uma produz uma da etapa de um processo, por exemplo, da produção de uma máquina e a outra finaliza esse processo, na verdade, esse trânsito do produto entre elas favorece, portanto, os acessos a diferentes bens e serviços de outras sociedades, e isso traria o enriquecimento para cada uma das nações. Vocês já estão percebendo, meus queridos e minhas queridas, o que ele entende como sendo um país rico, como um país desenvolvido. O desenvolvimento, então, para Adam Smith, é você poder ter acesso a bens de outros contextos. E por isso seria fundamental um Estado liberal, um Estado que possibilitasse realmente esses fluxos comerciais. Por isso, o desenvolvimento também está ligado às sociedades que têm a força de trabalho muito produtiva, que conseguem se organizar, ser pensadas, organizadas, reestruturadas, para que o trabalho pudesse cada vez ser mais eficiente. E Adam Smith também vai nos dizer que não só o trabalho deveria ser eficiente, como os fatores de produção deveriam ser equilibrados. O que são fatores de produção? A terra, as ferramentas, o capital, os recursos humanos, todos eles deveriam estar equilibrados, não deveria haver uma desigualdade entre eles. Assim as sociedades poderiam ser classificadas como ricas. Já o subdesenvolvimento para o pensamento liberal clássico de Adam Smith é o inverso. É quando nós não conseguimos ter acesso a bens, a produtos, a serviços de outros locais. É quando o trabalho ele é improdutivo, ele é exaustivo, ele é atrasado. É quando, na verdade, existe um desequilíbrio entre os fatores de produção, como a terra, como o capital, como os recursos humanos. Ou às vezes um deles é ausente, ou às vezes existe uma preponderância entre alguns. Por isso que a leitura liberal vai trazer realmente uma ênfase muito grande entre a distinção entre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento como características distintas. A teoria da modernidade, ela decorre do liberalismo clássico. Ela vai trazer como pressupostos, isso nós já estamos falando, do contexto da transição do século XIX para a primeira metade do século XX. Os teóricos da modernidade vão começar a perceber que já no início do século XX criou-se muito monopólio em termos econômicos, centralizações das transações mercadológicas, econômicas, e a partir de então a história estava mostrando que se desenvolver, que o livre acesso a bens e serviços, como queriam os liberais clássicos, não era uma tarefa fácil, porque existiam esses monopólios que controlavam toda a atividade econômica. A livre concorrência, portanto, ela seria cada vez mais difícil de ser conquistada. Por isso que os teóricos da modernidade vão entender que o subdesenvolvimento ele é um processo. Na verdade, ele não é uma condição, mas ele é um processo gradual que culminaria no desenvolvimento. É uma estrada, é um vetor a ser seguido. Ele, obviamente, obedece a diferentes etapas e estratégias segundo o contexto cultural, histórico e econômico de cada sociedade. Mas o que eles estão pontuando é que o subdesenvolvimento é uma fase prévia, é uma fase anterior necessária para que se conseguisse chegar ao desenvolvimento. Então, inclusive os países europeus ou o próprio Estados Unidos teriam tido ao longo da sua história uma fase de subdesenvolvimento para conseguir então chegar no atual estágio de desenvolvidos. Aqui nós vemos uma influência um pouco mais weberiana. E se você não se lembra um pouco sobre o compreensivismo de Weber, faria o convite realmente muito enfático para que você voltasse à nossa aula sobre o compreensivismo weberiano e tivesse contato com o que este autor da sociologia está nos dizendo. Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa aula.
Weber dizia sobre a importância da inter-relação entre as ações sociais, o sentido que se pode extrair delas e o próprio contexto da realidade. Então, os teóricos da modernidade vão nos dizer que existe uma relação muito grande entre aquilo que a sociedade pensa, os valores colocados, os sentidos que elas tomam e as formas de desenvolvimento econômicos encontrados na realidade. Por isso, pela primeira vez, dentro da literatura de desenvolvimento e subdesenvolvimento, vai se pensar essas duas questões não puramente como uma questão econômica, mas que realmente envolve a questão política, a questão ideológica, a questão social e dos sentidos que se podem extrair delas. Os neoliberais, já contextualizados aqui, vamos entender os neoliberais como aqueles que partem do consenso de Washington da década de 70, vão entender que já no momento de estagnação em que a Guerra Fria estava caminhando pelo seu desgaste, a década de 80 foi conhecida pelos latino-americanos como a década perdida, será fundamental criar todo um aparato ou um roteiro para que deixássemos a condição de subdesenvolvimento e voltássemos então à esteira do desenvolvimento. Isso já era uma influência muito grande da teoria da modernização que permeia essas visões neoliberais. O Consenso de Washington, que vai reunir grandes chefes de estados da época, vão propor a abertura dos mercados, as privatizações, a disciplina fiscal, as reformas tributárias, a liberalização financeira do comércio, ou seja, sem um controle estatal, o repensar das taxas de fluxos e competitivas e realmente deixar que a economia se autorregularizasse sem aquela planificação estatal. Esse conjunto de reformas traria uma maior abertura dos países, principalmente latino-americanos, para o capital externo. E assim, tendo essa abertura, eles se deparariam, se inseririam no processo de globalização, por assim dizer, fundamental, como nós já vimos na primeira aula desse nosso tema, para que, segundo a proposta da época, vamos deixar muito bem claro, esses países conquistassem, portanto, o desenvolvimento. Nós sabemos que a história não nos mostrou, evidentemente, essa consequência. E é interessante que o Consenso de Washington, para conseguir efetivar todos aqueles conjuntos de reformas, eles vão legitimar todas as ajudas financeiras internacionais, principalmente do FMI e do Banco Mundial, que a partir de então vão criar cláusulas, vão criar exigências para os países membros, para que, em outras palavras, a ajuda ela só vai caso você ou a sua sociedade consiga cumprir todas aquelas metas que são traçadas dentro do plano neoliberal. Era assim que se entendia, portanto, como se daria a transição do subdesenvolvimento para o desenvolvimento dentro da leitura liberal. Os keynesianos, a partir da leitura de Keynes, principalmente também no contexto do século XX, vão entender, por outro lado, que o subdesenvolvimento ele se trata da capacidade de baixo consumo das sociedades. Em outras palavras, uma sociedade desenvolvida é aquela que consegue consumir bens, valores, consegue consumir serviços, tem um padrão realmente de vida urbanizada, industrializada, que desperta nela realmente essa noção para o consumo. O subdesenvolvimento é, em contrapartida, a ausência dessa capacidade. Por isso, a saída para conseguir superar o subdesenvolvimento seria investir, a partir da iniciativa estatal, dessa intervenção política na economia, conseguir elevar os níveis de consumo das sociedades, né? Consumir realmente os serviços, os bens, as mercadorias ao mesmo patamar do que era consumido dentro dos países desenvolvidos. Por isso, a iniciativa estatal seria fundamental para se criar esse mercado consumidor interno, para se criar uma nova classe média, para industrializar o país e criar, portanto, essa dimensão, essa estrutura que seria ausente dentro das leituras keynesianas. Isso foi muito notado, inclusive, no Brasil, a partir da era Vargas, quando tenta-se criar um mercado consumidor interno para atender às indústrias que estavam nascendo naquele contexto.
Os estruturalistas são outro ângulo dentro das teorias do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Para esses teóricos localizados em meados dos anos 50, dos anos 60, dentro principalmente da escola cepalina, que é um conjunto de autores e teóricos que vão realizar muitas pesquisas e estudos a partir da CEPAL, que era a Comissão Especial para os Países Latino-Americanos e Caribenhos das Nações Unidas. Esses teóricos vão entender que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, diferente do que afirmavam seus antecessores, eles, na verdade, são entendidos como realidades de uma mesma estrutura. Não se fala mais, a partir de agora, como um vetor em que eu tenho um começo, ou seja, a fase inicial, que é o subdesenvolvimento, e um fim, que é o desenvolvimento. Não se pensa mais nessa lógica evolutiva. Eles vão entender que existe uma estrutura internacional da economia mundial formada desde as épocas do colonialismo, em que nós tivemos uma metrópole e as suas colônias, e que se fixou, por assim dizer, a condição de todos os países que estão inseridos nessa lógica. Então essa estrutura, ela tem as duas faces da moeda. De um lado, os países desenvolvidos e, por outro lado, os países subdesenvolvidos. Eles não são mais pensados como etapas de uma evolução, mas sim como duas realidades antagônicas de um mesmo sistema. Por isso, elas são interdependentes, porque uma realmente está vinculada à outra. Na medida em que os países desenvolvidos dependem, obviamente, por exemplo, das mercadorias, das matérias-primas, da prestação de serviço dos países subdesenvolvidos, estes, por seu turno, também dependem do consumo, do investimento e das tecnologias que vêm dos países desenvolvidos. E essa lógica interdependente é que forma a estrutura da economia mundial, segundo essa visão dos estruturalistas. Por isso, seria fundamental uma reforma na economia mundial para que desse conta de transformar essa estrutura. Quando nós voltamos os olhos para os teóricos da dependência, e aqui estou falando, meus queridos e minhas queridas, particularmente sobre Fernando Henrique Cardoso, e Enzo Faleto, sociólogos da literatura brasileira, para esses dois grandes expoentes, pensar a dependência é realmente fazer uma crítica aos estruturalistas. Eles não vão concordar com esses caras aqui reunidos dentro da escola da CEPAL. Para Enzo Faleto e Fernando Henrique Cardoso, o subdesenvolvimento ele não é somente uma questão econômica, não se pode simplesmente pensar como os seus antecessores entendiam. Falar no subdesenvolvimento é entender que ele ocorreu por conta de disputas sociopolíticas, em que nós temos grupos domésticos e também temos grupos internacionais que a todo momento estão barganhando entre si. E essas barganhas entre a realidade nacional e a realidade internacional, é ela quem vai decidir, num determinado contexto histórico, quais são os interesses que melhor se aliam aos negócios das classes nacionais e internacionais. Não se pode, portanto, falar em um imperialismo, não se pode, portanto, falar numa estrutura mundial que se cria, mas sim, aqui a análise é voltada para as escolhas que esses grupos fazem a partir do que acham mais conveniente para o momento. Por isso, eles vão entender que, dentro dos contextos latino-americanos, possibilitou-se a modernização, mesmo que os seus países permanecessem subdesenvolvidos. As sociedades elas se modernizaram com a industrialização, por exemplo, mas permaneceram dependentes das economias industrializadas em muitas outras áreas, porque isso era conveniente dentro das escolhas feitas por aqueles grupos que estavam sob o controle da sociedade. Os marxistas, por seu turno, meus queridos, a exemplo de Paul Baran, de Gordon Frank e de Leon Trotsky, eles já vão trazer algumas perspectivas um pouco mais diferenciadas quando comparadas com os outros teóricos que nós trouxemos para a nossa videoaula. Paul Baran, por exemplo, vai nos dizer que os países subdesenvolvidos eles têm essa condição porque apresentam internamente alguns setores desenvolvidos e alguns setores subdesenvolvidos. Os setores desenvolvidos são aqueles restritos, por exemplo, às áreas industriais,
e que são aqueles em que a classe dominante faz um investimento muito grande porque é do seu interesse conseguir a rentabilidade sobre este investimento. O nosso autor vai nos dizer, portanto, que os lucros, o excedente de capital dessa área da economia, muitas das vezes eles são remetidos ao exterior, em vez de ficarem dentro do contexto nacional para investir em desenvolvimento de fato e em transformações sociais e econômicas estruturais. Os setores subdesenvolvidos, que também fazem parte da realidade desses países excluídos, vamos dizer assim, ou periféricos, já congregam os demais setores da economia, né, que não recebem todo aquele apoio ou aqueles interesses das classes dominantes. Gunther Frank, pelo seu turno, vai dizer que, de novo, a própria lógica dos estruturalistas. Existe sim uma economia mundial estruturalmente baseada entre economias metropolitanas e economias satélites. É uma própria releitura dos estruturalistas e é em favor dessa dualidade que se entrava ou que se dificulta um processo de transformação ou de revolução internacional. Trotsky, ele vai nos dizer que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento, eles são contradições de um mesmo processo. De novo, são duas realidades de um mesmo processo. Por isso que essas economias pós-coloniais, como por exemplo o Brasil, elas congregariam um setor modernizado, que aqueles que são controlados pelo capital estrangeiro, através das multinacionais, ou até mesmo controlados pelo Estado, são estratégicos. Eles conseguem muitos avanços. Por outro lado, os setores tradicionais, que dentro dessas economias pós-coloniais, como a América Latina, vão congregar realidades tidas como agricultura, pecuária, o extrativismo, elas ainda são controladas por classes dominantes, historicamente, que se colocavam desde as épocas coloniais. E relutando a modernização dos seus países, essa elite colonial entrava ou impede a industrialização e o crescimento. Por isso que para Trotsky, falar em desenvolvimento ou subdesenvolvimento é entender que as sociedades elas congregam duas realidades que, para que se desenvolvam, elas necessitam realmente de uma estratégia, de barganhas. O desenvolvimento, como ele diz, ele é desigual porque ele combina duas realidades internamente e ele é combinado porque deve-se muito às barganhas e às negociações ou até mesmo os embates que são feitos entre classes econômicas dentro do contexto social. Meus queridos e minhas queridas, por hora então, daremos um pause na nossa aula sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e no nosso próximo encontro trataremos de finalizar essa questão para explorar os principais indicadores que conotam a realidade de subdesenvolvimento. Espero então que essas principais abordagens tenham ficado muito bem fixadas em seus estudos e novamente me coloco à disposição para suprir quaisquer dúvidas que possam ter sido lançadas ao longo dessa nossa videoaula. Espero vocês no nosso próximo encontro. Forte abraço!